Nós vamos começar a nossa aula de hoje com a correção do simulado. Vamos começar aqui com a número 1, tá? Uma pergunta muito estratégica. Essa pergunta aqui, ela abrange vários métodos de imagem. Por isso que ela foi colocada aqui estrategicamente para que nós possamos estudar exatamente isso aqui. Porque na hora do concurso público, principalmente em posicionamento, não vai cair, né? Pode cair, mas é raro cair sobre exame de mão, sobre exame de pé. Geralmente vai cair métodos, né? Método de Van Hose, método de Jude, Lowenstein, Hockenwood, Haas, Watters, Race, Hirtz, Caldwell. E isso que complica, porque se o aluno não tiver ligado, ele nem sabe para que servem esses métodos. E na verdade não precisa de você saber todos os métodos, né? Se você saber alguns, você já vai jogando na lacuna e tenta jogar aqui. Vamos lá, por exemplo. Mentonazo. Né? Mentonazo, nós estamos falando de quê? Método de Watters. Né? Mentonazo, método de Watters. Então, vem aqui e coloco 9. Correto? Crânio. A gente vai procurar aqui qual desses é específico para crânio. Eu tenho aqui ó, o método de Haas. Né? Então, eu coloco aqui 8. 9, 8. Arco zigomático. Eu procuro os métodos aqui para arco zigomático. Eu tenho o método de Hirtz. Então, o método de Hirtz, 11. ATMs. Sempre que fala de ATM, né, eu tenho o que aí? O método de Shirley. Tá? Método de Shirley. O método de Shirley, ele é para ATM, as articulações temporomandibular. Então, eu coloco aqui a número 1. Processo odontoide. O processo odontoide, qual desses métodos aqui que é específico para método odontoide? A transoral, né? Logo, transoral. Quando eu falo de transoral, eu estou falando de processo odontoide, estou falando para ver o dente, né? O dente do axis. Forame óptico. Sempre que eu falo em órbita, forame óptico, eu estou falando do método de Rice, tá? Método de Rice. Frontonaso. Quando eu falo de frontonaso, estou falando do método de Caldwell. Tá? Eu estou falando do método de Caldwell. Pelve. Quais desses métodos aqui eu estou falando de pelve? Método de Judith. Sempre que eu falo pelve, estou falando aí método de Judith. Alteração coxo-femoral. Qual dessas aqui que trata, né, ou diagnostica aí alterações coxo-femorais? Qual desse método? Nós temos aqui o método de Lowenstein. E esse método de Lowenstein, nós estamos falando do que? Da RAM. Lowenstein, batráquio, RAM é a mesma coisa. Então, alterações coxo-femoral, nós temos aí o Lowenstein. Abdução. Às vezes fala, mas abdução? O que a pergunta está falando aqui? Qual método que há uma abdução, seja do braço, seja da perna? O método de Van Rose. Van Rose é uma incidência para pelve, tá? Vá anotando essas coisas aí, é muito importante. Essa pergunta aqui ela foi estrategicamente colocada aqui para a gente abranger vários métodos. Van Rose, ele é bem parecido com a Lowenstein, porém não há a flexão do joelho, tá? Não há a flexão do joelho. No método de Van Rose há uma abdução das pernas, ou seja, as pernas elas são afastadas, tudo bem? Joelho. Qual desses métodos aqui que nós vamos trabalhar joelho? O monopodal. Quando nós falamos de monopodal, nós estamos falando de apoio numa única perna. Tá? Monopodal, apoio numa única perna. E sobrou o ombro. Qual desses métodos aqui que a gente vai trabalhar ombro? O Hockenwood. Né? O Hockenwood é um específico para ombro. Agora que nós colocamos a sequência, é só virmos aqui e marcamos a correta, ó, 9811, 981. Que começa com 98 é apenas a C. Se você olhar, olha que legal, presta atenção nessa parte aqui. Que começa com 98 é apenas a A e a C. Então, de cara, eu já anulei a B e já anulei também a D e a E. Porque ó, a primeira é 9 e a segunda é 8. Então, 9, 8, 9, 8. E aqui vem 1
e aqui vem 11, tá? Qual que é o próximo número? 11. Então, automaticamente eu já anulei essa questão aqui também. Então, olha, por eliminação, a resposta correta C. Entenda, essa questão, por mais que ela pareça ser complicada, mas se você saber mentonaso, crânio e arco zigomático, essas três aqui, ó, essas três primeiras, você matou a questão, tá? Porque, ó, 9, 8, 11, 9, 8, 11, 9, 8, 1, 11, tal, tal, você matou a questão. Então, tem muitas questões no concurso que ela já te entrega a resposta, você tem que estar ligado nisso aí, tá? Você tem que estar ligado, porque senão você se perde. Então, a nossa resposta correta, letra C. Vamos ver os métodos? E preste bastante atenção, faça anotação, porque isso aqui vale ouro. Essa aula de hoje ela ficou espetacular, vale ouro. Método de Shirley. Quando estamos falando de método de Shirley, estamos falando de ATMs. Ó, método de Shirley, raio central 25 a 30 graus, caudais 5 centímetros superior ao MAI, que é o meato acústico externo. Tá? Sempre que falarmos de método de Shirley, estamos falando de ATM. Método de Van Rose. Método de Van Rose. É esse método aqui que eu mostrei para vocês ser bem similar ao método de Low-Einstein, que é esse método aqui, ó. O método de Low-Einstein, a flexão do joelho. Porém, no método de Van Rose, há uma abdução, ou seja, as pernas elas são afastadas. As pernas elas não vão ser flexionadas, elas vão ser afastadas lateralmente. Tá bom? E é dessa forma que a gente faz o método de Van Rose. Anote isso aí. A transoral, logicamente, é o método mais conhecido. Qual que é o objetivo da transoral? Visualizar nossa primeira vértebra, tá? E a segunda vértebra. Tanto a nossa vértebra atlas, como também o axis, que é a C1 e a C2. E aqui nós temos o processo odontoide, tá? O processo odontoide. A visualizar esse dente aqui, que é chamado de processo odontoide. O monopodal é mais tranquilo. Monopodal, estamos falando de todo o apoio do corpo numa única perna. Isso está se referindo aí, logicamente, ao joelho, tá? Nós temos o monopodal e temos o bipodal. Como falar bipodal ou bipodálico, são as duas pernas no chão. Monopodal, monopodálico, apenas uma perna. Método de Judith nada mais é do que as oblíquas de pelve, tá? Sempre que falar de Judith, a gente está falando de pelve, estamos falando da oblíqua de 45 graus, é isso que vocês estão vendo, tá? O Low-Einstein, que pode vir também como batráquio, tá? RAM, essa posição onde há uma flexão do joelho e uma abdução das pernas, ok? Então, nossa famosa perna de RAM. O Hockenwood, quando falar Hockenwood, estamos falando de ombro. No Hockenwood, há uma angulação do raio de 30 graus caudais, tá? O método de Hockenwood. Haas, quando falar de Haas, a gente está falando aí de crânio, tá bom? PA de crânio, PA axial de crânio, porque há uma angulação do raio. O paciente vai estar em PA, o raio vai ser angulado cefálico, então método de Haas. Depois nós temos o Watters. O Watters é rotineiro, nós fazemos isso aqui todos os dias, chamado também de mentonaso. Linha mento-meatal fica perpendicular e o raio central também perpendicular. Lembrando que a cabeça tem que ser afastada no ângulo de 37 graus. Anote isso, porque isso aqui pega no concurso público. Depois nós temos o Rise. Gente, esse método de Rise ele cai bastante em provas, tá? Bastante mesmo em provas. O raio vai ser perpendicular, a cabeça vai ser rotacionada de acordo que forme o ângulo, ó, da cabeça para o raio central de 37 graus. E a cabeça para a mesa de 53 graus. Anote isso aí. O Rise é para órbita. Sempre que falar é órbita, forame óptico ou forame óptico, estamos falando de Rise. Nós temos aqui depois o método de Hertz, onde a linha infraórbito-meatal ela fica paralela, ó, linha infraórbito-meatal ela fica paralela ao receptor de imagem e o raio central perpendicular. Quando nós falamos
de método de Hirsch, o método de Hirsch nós temos uma variação. Nós temos aí para mandíbula, nós temos para seio esfenoidal, nós temos para arco zigomático, nós temos para crânio. Então tem que tomar cuidado que ele não é exclusivo para arco zigomático, tá bom? E por fim nós temos o método de Caldwell, tá? O nosso método de Caldwell, que é para ir para seios da face, porém pode ser também feito para crânio, tá? Tem crânio para ser Caldwell para crânio também. Você pode usar um apoio aqui na cabeça do paciente, deixar o raio perpendicular, ou você pode, né, encostar o fronto do paciente e angular o raio 15 graus caudais, tá bom? Dessa forma que a gente faz, é muito importante isso aqui, tá? Olha o quanto que nós abrangimos com essa questão aqui, questão muito importante.